Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, versículo 15. Lembrando que sobre a responsabilidade do aprisco e sobre essa limpeza do aprisco, você que não veio no domingo passado, há uma responsabilidade em nós, amém? Você pode dizer isso? Há uma responsabilidade em nós. Então não é só a responsabilidade do pastor, há uma responsabilidade também das ovelhas. Então eu vou trazer um resumo daquilo que nós conversamos no domingo passado, daquilo que foi a palavra liberada nesse altar. Então, aprisco é um lugar onde as ovelhas ficam com o seu pastor, é um lugar de proteção, um lugar de provisão e um lugar de segurança. É um lugar de um alimento também, que é onde esse pastor ele pode estar cuidando dessas ovelhas. Quando o pastor ele leva essas ovelhas, ele vai sempre levar para pastos verdejantes. Então é um aprisco onde essas ovelhas se reúnem. Por isso, quando o texto ele fala sobre a ovelha que se perdeu, esse pastor ele não deixou as 99 desgarradas. Ele deixou elas dentro de um aprisco e foi atrás de uma só ovelha que se perdeu. E ele encontrou essa ovelha e ele trouxe ao aprisco novamente. Quem sabe, muitas pessoas estão perdidas aí, e eu creio que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, também pode ter essa configuração do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas também. Então, quando nós entendemos sobre uma questão de reino ou maturidade cristã, eu passo de um período de ovelha e agora eu preciso tomar conta das ovelhas mais novas, ou seja, ser um pastor também, ajudar no pastoreio. Então, quem sabe você chegou primeiro, para que quem for chegar aqui depois de você possa também, de alguma forma, poder ajudar no pastoreio do rebanho. Então há uma responsabilidade sobre nós, há uma responsabilidade sobre a igreja, há uma responsabilidade daqueles que entenderam primeiro, há uma responsabilidade quando você sai de um período de inocência e acaba tendo um momento de maturidade. Agora você precisa dar uma resposta, amém? Nós precisamos dar uma resposta diferente. Quem sabe você está aqui há 10 anos, desde a garagem, ou quem sabe você chegou, já tem 5 anos, mas você ainda não está dando essa resposta que o Senhor, Ele precisa que você dê. Há um chamado, irmãos, para todos nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É um chamado, esse chamado ele está ecoando até os dias de hoje. Amém? Então nós precisamos nos responsabilizar de levar esse ide, de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, fazendo discípulos para Jesus. Amém? Versículo 15 de Mateus capítulo 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Diga comigo, lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Amém? Então o texto está sendo claro. Primeiro, ter cuidado com esses falsos profetas. Eles vão se vestir de lobos, né? E aí você precisa ter cuidado, porque vocês, a Bíblia já diz, que vocês conhecerão pelo que eles fazem. Então nós vamos conhecer quem são esses falsos profetas. Eu vou colocar 10 características de um falso profeta. O primeiro ponto: um falso profeta, ele relativiza a Escritura. Ele relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para este, as Escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Então esse falso profeta, com a primeira característica dele, ele vai sempre relativizar. Ele não vai trazer aquilo que é absoluto. Amém? A palavra de Deus é absoluta. Não há relativismo nela.
O Senhor é soberano, amém? Ele é um Deus absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, amém? Ele é tremendo. Então, o falso profeta, ele sempre vai tentar relativizar a palavra. Ou seja, sofismas atrás de sofismas. E muitas das vezes sofismas são meias verdades. Amém ou não? São meias verdades. Então, quando o próprio diabo ele se encontra com você e ele quer trazer um relativismo para você, ele sempre vai vir com algo para te oferecer. Mas se você estiver munido da palavra, e se você estiver com a palavra, e ela para você, ela é infalível, você já está sabendo com quem você está lidando. A palavra não se relativiza. A palavra é a palavra, meus irmãos. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós somos uma igreja bíblica, amém? Eu acredito no que a palavra diz. Ponto. E eu não posso relativizar a palavra pelos meus belos prazeres. Entende? Então a palavra é o que ela é. Quando nós falamos de cruz, quando nós falamos de que todos os dias nós carregamos a nossa cruz, é porque todo dia eu tenho que matar o meu desejo, a minha carne, as minhas paixões, e cada dia, segundo a Bíblia diz, você precisa, quer me seguir? Então, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é fácil. Para viver renúncia de pecados, mas eu quero dizer para você, irmãos, viver o evangelho é gostoso, amém? Viver o evangelho nos traz a alegria do Espírito Santo, nos traz a paz do Espírito Santo em nós. Aquele que habita em nós e faz morada dentro de nós, nos faz viver esses frutos do Espírito em concordância com a eclésia, com os irmãos, com a sua família. E por isso nós somos felizes, por isso nós somos alegres, amém? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Mesmo em meio a circunstâncias não favoráveis, mesmo em problemas, mesmo em meio a circunstâncias, sabe, a tristezas, a angústias, a lutos, a doenças, nós somos ainda o povo mais feliz dessa terra. Segundo ponto de um falso profeta, fala mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso profeta comercializa o evangelho, vende as bênçãos de Deus, mediante ofertas extravagantes. Esse falso profeta, ele quer só para si, ele não pensa no coletivo. Um falso profeta que de alguma forma quer relativizar as escrituras através do seu bem-querer. Não é errado falar de dinheiro na igreja, irmãos, mas é o núcleo, sabe, aonde está a intenção do coração, o que acontece nessa igreja, para onde são investidos os valores dessa igreja. Não se vende, irmãos, na minha época tinha mais, aqui não tem mais hoje não, né? Mas antigamente vendia lote no céu, irmão, e tinha gente que comprava ainda. Não, o falso profeta, ele sempre vai dar com você, vai dar para você algo e vai trazer muito mais daquilo que ele te ofereceu. Mas o grande problema do falso profeta nesse quesito é porque a nossa arrogância, a nossa prepotência, né? O nosso desejo de ter também sobre tudo, eu começo também a comercializar. A Bíblia diz que de graça eu vos dou e de graça vos... Amém ou não? Então você percebe da parte de Deus. Quando eu falo aqui que não se paga para um pregador pregar, não se paga para um ministério cantar, irmãos, é porque o evangelho não é isso. Jesus não foi isso. Os seus discípulos não cobraram por uma noite de mensagem, amém? Amém ou não? Então, ou seja, você nunca vai ver alguém pregando nesse lugar ou cantando nesse lugar e recebendo cachê. Eu já participei de igrejas onde todo o dinheiro investido da cantina, e está lá os irmãos ralando 3 dias de ralação para pagar o cantor da conferência.
A quem honra, honra, irmãos. Mas se você coloca um valor, você está colocando no valor de algo que não é seu. Amém? Algo que não é seu, algo que foi entregue nas suas mãos pelo próprio Deus. Então não comercialize aquilo que Deus te deu. Não é seu. Os dons não é seu. Os ministérios não é seu. Você só é um vaso quebrado, usado na mão do oleiro. E quando você perceber, sabe, que você está sendo levado por essas doutrinas falsas, você cante novamente: quebra a minha vida, Senhor, e faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo em tuas mãos. Quando você perceber que você está se perdendo, venha até a Jesus, se humilhe até Jesus. Tudo o que tem é dele, é para ele, e vai voltar para ele. Até os talentos, até os dons, até a musicalidade que ele te deu, tudo vem do Pai das luzes. Tudo é do Senhor. Amém, pastor Samuel? Tudo é dele, tudo é dele. E tudo foi feito para ele. A ele a glória, a ele o louvor. Somente a ele. Somente a ele. Terceiro ponto, onde eu posso ver a característica de um falso profeta. Um falso profeta considera a sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Um falso profeta, ele considera a sua palavra inquestionável. Ele se exalta. Ele não tem nenhum tipo de humilhação em de ouvir ninguém, em sentar na mesa de alguém. Ele é o Todo-Poderoso. Não há humildade. Não se parece com Cristo. Irmão, nós temos um modelo, amém? Paulo já disse: eu tenho um modelo. O meu modelo é Cristo. Então, porém, sobretudo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se o pastor Ney, se a pastora Lu, se os pastores dessa casa não estão imitando o Senhor Jesus, irmão, pare de seguir. Nós temos um modelo. O Senhor era manso, tranquilo, sereno. O Senhor era todo-poderoso. O Senhor era aquele que curava, que pregava, que sentava com prostitutas, que sentava com leprosos. Esse era o nosso Senhor. Então nós temos um modelo. Primeiro olha para o modelo que é Cristo. Depois olha para o seu pastor, olha para o seu discipulador. Veja se há uma concordância, amém ou não? Nesse homem, nessa mulher de Deus. Essa última semana nós tivemos uma denúncia aqui, amém ou não? Quantos vieram aqui? Você que não veio está em pecado, irmão. Peça perdão aí agora para Jesus. Foi um momento muito gostoso com os homens, com as mulheres também. E o que nós estamos fazendo? Só tentando organizar o nosso aprisco. Porque um aprisco organizado e limpo, irmãos, ele anula parasitas, bichos. Então a cada dia eu preciso me parecer com o meu mestre. A cada dia eu preciso imitar o meu mestre. Pastor, ainda não consigo. Continue. Persevere. Amém? Persevere. Tem uma canção que eu pedi para cantar aqui na Conferência das Mulheres. Velocidade, constância, fogo e glória. Não pare. Mas os que esperam no Senhor. Quantos esperam aqui no Senhor? Deus vai renovar as suas forças, irmão. Amém. Você vai correr, você vai voar no Senhor. Deus, Ele quer transbordar, irmãos, esse lugar, amém? Ele quer transbordar a sua vida. Ele quer transbordar a sua casa. Aleluia. Temos um Consolador.
Temos um Senhor, temos um Deus. Quarto ponto: um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. É um evangelho onde o homem é o centro. Irmãos, se o homem for o centro desse lugar, desse evangelho, chuta que é laço, irmão. A Nívia já dizia, né? Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode cantar a palavra? Você pode dizer, Senhor, seja o meu centro, seja o meu tudo. Amém? O evangelho, ele não é um evangelho onde o homem é o centro de todas as coisas, onde você vai falar para o Senhor, que é o teu Deus, assim, eu determino. Quem é o Criador? Quem é o Filho? Quem é a criatura? Mas os homens da Bíblia entenderam, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Dê a Ele a glória, dê a Ele a honra. Porque, irmãos, exaltar ao Senhor, se alegrar no Senhor, quando tudo vai bem, é fácil. E quando o luto chega, e quando o marido vai embora, e quando a família desalinha, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, amém? Nós temos, irmãos, e nós seguimos pessoas que têm o DNA de Cristo. Quer crescer? Ande com pessoas que te levem a níveis mais profundos. Eu não estou anulando o processo de discipulado, de pastoreio. Ande com pessoas que vão te levar ao nível mais profundo. Mas que esse evangelho não seja um evangelho onde o homem é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Tudo, irmãos. E aí não tem como relativizar. Não tem. Eu gosto muito das canções antigas, né? Porque fala a Bíblia toda, Drica. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar. Ele é o quê? Ele é um Deus absoluto. Ele é um Deus absoluto. Se Ele disse que é, irmão, é porque é. Amém? A porta que Ele abre, homem nenhum fecha. E a porta que Ele fecha, homem nenhum abre. Porque às vezes a gente gosta, Fernando, de profecias que elevam o nosso espírito, a nossa alma. A gente não gosta de profecia de exortação. Não é para mim não. Acho que isso aí é profetada. Não é você que é o centro. É Ele que é o centro na sua vida. Amém? É Ele. É Ele que é entronizado. É Ele que é adorado. É Ele que, sabe? É Ele, irmão.
Quando o salmista disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu não tenho falta de nada. Cristo é suficiente. Diga comigo, meu Cristo. Não, mas diga como profeta, meu Cristo, meu Senhor, Ele é suficiente. Você pode chorar, irmãos, uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Pastor, fazem 3 dias que eu choro. Esse dia não chegou ainda, esse amanhecer. Um dia vai chegar, irmão. Amém? Porque não está relacionado de um dia para o outro. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe aonde Ele está tratando você. Ele sabe que esse momento é um momento de crescimento, amém? Você vai crescer, amém? Você vai crescer, assim como José do Egito cresceu. Quem sabe você tem recebido palavras, sabe, de ânimo, de exortação, daquilo que você vai alcançar em Deus. Mas quem sabe você está desistindo no meio do caminho, porque você não está obedecendo os processos. O falso profeta, ele anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. Congrega uma igreja, irmãos. Hoje eu tenho dificuldade, pastor Samuel. Antigamente a gente fazia evangelismo na rua. Antigamente a gente sentava com alguém no metrô, a gente pegava o Uber, falava com alguma pessoa, e você falava assim, ó, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu quero que você faça uma forma diferente de falar. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Quanto mais essa igreja for mais próxima da Bíblia, mais essa igreja vai proclamar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eles vão colocar a centralidade daquela igreja em Cristo. Estava ouvindo um pastor num café de pastores, e ele falou, ele é presidente de uma igreja, ele é pastor sênior da igreja. E aí quando eles estavam na reunião, que pediram para os auxiliares levantar, né? Aqueles que são pastores auxiliares, se levantam nessa noite. E ele se levantou. E aí a pessoa que estava com ele, mas o senhor não é o pastor presidente? Não, quem pastoreia lá naquela igreja é o Espírito Santo. Eu decidi que quem vai pastorear a igreja é o Espírito Santo. Eu sou pastor auxiliar daquela igreja agora. Porque não é sobre nós, irmãos. Amém? Não é sobre o Ney, não é sobre a Lu, não é sobre o pastor, não é, irmãos. É sobre Ele. Amém? É sobre Cristo. Eu sei que o Evangelho testemunhado, aonde muitas pessoas estão desigrejadas, porque foram machucadas, mas de alguma forma você pode se identificar aqui hoje com alguns falsos profetas que tocaram em você, mas hoje Jesus está falando para você, volta para casa, volta para casa. Quem sabe você é uma ovelha perdida, quem sabe você é um filho pródigo. Quero dizer para você nessa noite, o Senhor te espera de braços abertos, e Ele tem uma sandália para você, Ele tem roupas novas para você, e Ele tem um anel para colocar no seu dedo novamente. Aliança. Aliança. Sabe, irmãos, não existe mais barreiras, porque nós temos uma aliança. 5. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrina segundo os desejos do seu coração. Coisas absurdas. Irmãos, nós precisamos, escute aqui, casa de adoração profética, nós precisamos ser mais profundos. Amém? Não seja um crente domingueiro. Não seja alguém que pega na Bíblia só na hora da pregação do pastor no domingo. Qualquer vento de doutrina
que vier vai te levar. Qualquer falso profeta que chegar perto de você vai te levar. As ondas teológicas vão te levar. Tenha esse contato. Entre nesse tabernáculo. Que esse tabernáculo seja uma habitação para você. Eu estou ficando muito feliz porque eu estou vendo a movimentação. E outra coisa. A partir da semana que vem, essa igreja ela vai estar aberta todos os dias no horário comercial. Amém? Menos terça e quinta, que o Tiago ele vai precisar fazer a mundialidade dele, mas a grande maioria do dia você pode vir aqui, você pode levantar no altar de adoração, você pode clamar ao Senhor, você pode estar nesse lugar, irmãos. Amém? Deus, Ele tem saudade de você. Quanto tempo faz que você não ora como você orava antes? Quanto tempo faz que você não tem esse momento íntimo com Ele? Quantas vezes você pegou no seu violão, no seu teclado, no seu quarto? Porque, irmãos, aquilo que a gente faz no público só revela aquilo que a gente faz no secreto. As danças, a adoração, o ambiente. Sabe por que às vezes nós não entramos num lugar em Deus? E às vezes você gostaria de entrar nesse lugar, é porque esse lugar é desconhecido para você. Você não tem prática. E aí esse falso profeta, ou você, irmãos, é facinho. Ele sempre vai olhar a ótica conforme o umbigo dele. Eu não vou testemunhar de muitas coisas que a gente tem ouvido aí nos bastidores. De pastores, irmão, que têm relações 3, 4, com 4 homens. Pastores. Ou melhor, falsos pastores. Um dia chegou a informação aqui para mim, eu falei, não acredito. Esse nome é conhecido para mim. Eu liguei para uma das minhas primas, falei, vem cá. Você congrega nesse lugar ainda? Com esse nome? Eu falei, não congrego mais não. Você sabe da história dele? Ela falou, sei. É isso mesmo que você ouviu. E ainda continua pastoreando na Samambaia. Porque quando vai confrontar, não toqueis no ungido do Senhor. Jesus foi homem, mas Jesus foi humilde. Hoje nós aprendemos aqui que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele veio como homem e venceu como homem. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É possível. Você não entendeu? Sabe o que eu quero dizer com isso? É possível. É possível. Sexto ponto de um falso profeta. Ele prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade dos sofrimentos e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. Vou repetir. Um falso profeta, ele prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento anunciando um cristianismo desprovido da cruz. Vira para o teu irmão e diga para ele, fala assim, no evangelho de Cristo tem cruz, tem sofrimento. Fala para ele, agora não é só vitória não. Fala que a luta acabou não. Não, irmão, vem urso, vem leão e vem gigante. Amém? E se você, pastor, ainda não chegou não chegou nem a fase do urso não, eu quero liberar sobre a sua vida. O urso vai te pegar. O
O gigante vai te pegar. Mas irmãos, olha só, gigante só vem para promover crente. E aí quando você derrubar ele, em nome de quem? Do Davi? Em nome de quem, Davi? No nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque quando Davi, irmão, quando Golias, ele vai de encontro ao povo de Israel, ele sabia, irmãos, que se fosse exército contra exército, os filisteus não iam aguentar. O povo de Israel era poderoso em Deus, mas eles não sabiam. Ali naquele momento o diabo cegou, Vitor, a identidade deles. Eles não sabiam mais que eles eram em Deus. Mas quando Davi, ele vai levar a marmita para os seus irmãos, e ele olha aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele olha para dentro daquele homem, ele olha para aquele homem, ele vê incircuncisão naquele homem, ele fala: esse homem não tem paternidade, eu tenho a paternidade. Quem é esse circunciso que vem contra o povo de Deus? É a identidade de quem você é em Deus. Ele é incircunciso. E aí a história você conhece, irmão. Quem sabe, irmão, em algumas batalhas que você terá contra os que se levantarem contra você, você vai pegar não somente uma pedra e vai colocar na funda, é? O nome que chama? Mas quem sabe você pode pegar 2 pedras, sei lá, né? Depois eu erro. Mas ele foi, e ele foi no nome do Senhor. Eu irei contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que derrubar o gigante da sua vida. Você tem que derrubar os falsos profetas. Irmãos, essa questão de viver um evangelho, sua vitória não existe, irmão. Quem falou isso para você te enganou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele venceu como homem. Tem uma canção muito antiga que eu gostava muito, que ele falava assim, ó. A canção falava: eu faria tudo novamente, só para ter o teu coração. Só para ter o teu coração, eu faria tudo novamente. O evangelho, irmãos, é cruz, é negação todos os dias. Ei, aquele que não tem aqui, nesse ambiente, pecado, que atire a primeira pedra. Agora nós precisamos ir, sabe, em caminho a Ele. Todas as vezes que eu caminho para Ele, Ele me abraça, Ele me dá um destino, Ele diz: eu sou filho. Ele fortalece a minha paternidade, Ele fortalece a minha identidade, irmão. Hoje foi algo poderoso aqui. Escute isso. Hoje, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. O diabo, a ação do diabo é exterminar todos os homens. Para a gente está ficando difícil viver num ambiente de muita promiscuidade. A ideia do diabo é anular os homens. Foi com Moisés, ele não conseguiu. Foi com Jesus, ele não conseguiu. Estamos nessa geração e ele não vai conseguir no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Na Babilônia, lá na Babilônia, a ideia babilônica primeiro foi mudar a identidade de Daniel e os seus amigos. Todas as vezes que ele quer colocar um sistema e ele quer de alguma forma trazer uma ideologia nova, ele vai querer mudar a sua identidade. Agora não é mais todos, agora é todos. Não, agora a criança ela pode optar ser homem ou mulher.
E às vezes, irmãos, a gente está engolindo isso. No nosso aprisco, eu cuido do seu filho, você cuida do meu filho. Proteção, somos guardiões desse aprisco. Homens que precisam se posicionar, irmãos, como homens teleios, guardiões. Será, irmãos, que você precisa ir num radical para você se colocar na entrada da porta e falar assim, ó: se tiver que morrer, que morra eu. Porque ninguém agora deu glória a Deus. Se tiver que morrer, que morreu. O diabo, ele tem alterado a sua identidade. O diabo, ele tem roubado a sua identidade. Ele não quer que você entenda, irmãos, quem você é nele. Ei, irmãos, porque quando você entender quem você é nele, você será uma potência. Davi entendeu quem ele era nele. Davi não viu altura, Davi não viu armadura, Davi não viu espada, Davi não viu nada, irmão. Porque quem é espiritual só recebe daquele que é o Senhor dos senhores, sabe? Maior é o que está comigo de que aquele que está no mundo. Então eu vou contra ti, mas não é na minha força não, é na força do meu Senhor, sabe? Então um falso profeta, ele põe em confissão positiva. Sabe qual que é a nossa confissão positiva? Faz assim no seu joelho, fala assim, joelho no chão. Na consagração onde eu ia com as irmãs do coque, tinha uma canção que fala assim: de joelho é melhor, de joelho, não é? Eu lembro tudo, mãe, quase tudo. Eu comecei a tocar com 13 anos, viu, filho? Sabe aonde que eu comecei a tocar com 13 anos? No circo de oração. Vi tanto demônio que teve um tempo que eu fiquei com medo dos demônios. Via vulto na minha casa assim, ó. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Falou: maior é o que está contigo, meu filho. Sabe? A confissão positiva de um verdadeiro crente é jejum e oração, irmão. E aí, ó, você não pode dizer que o pastor Ney não te ensinou, que a pastora Lu não te ensinou, que o pastor Washington te ensinou, que o pastor Samuel... Não, você não pode dizer isso. Porque naquele grande dia o Senhor vai dizer: não te conheço. Porque no ambiente, irmãos, aonde Ele está, tem cura, tem milagres, tem libertação, tem salvação, tem restauração. Vá para esse ambiente. Eu quero voltar novamente a ter lugares assim. Antigamente eu ia visitar alguns irmãos, e aí eu via um lugarzinho de oração, uma almofada, uma bandeira, um sonzinho MP3. Na sua casa tem ainda, Yara? Eu fui na sua casa uma vez, não foi? Tem lá ainda? O que é isso aqui? É meu quarto de guerra. Você está entendendo? Você tem que ter o seu quarto de guerra, irmão. Não é pastor, ora por mim, pastor vai orar. Mas você tem que ajoelhar para orar e falar com teu Deus. Hoje o véu se rasgou, irmão, e você tem livre acesso à sala do trono. Oh, leva-me à sala do trono. Deixa mais alto, filho. Está com medo, né? Só vai, pastor, aqui. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Às vezes, você que está de férias, você que não está trabalhando, ou você que trabalha. Nós temos oração aqui agora de 10 à meia-noite. Quem sabe você chegou em casa, tomou um banho. Você vai pegar o seu carro, você vai vir dirigindo. Oh, leva-me à sala do trono.
positiva é a minha adoração ao Senhor, é a minha devoção a Ele. Eu já disse isso aqui, né? Eu vou falar de novo. Aqueles que não têm adoração na vida e não têm devoção na vida, vai ter uma vida de sedução na vida. Ou você tem uma vida de adoração, ou você tem uma vida de devoção, ou você terá uma vida de sedução. Tudo para você é sedução. A riqueza desse mundo, os prazeres deste mundo. Mas aqueles que andam, irmão, em adoração, sabe, em devoção, e aí eu me prostro diante da sua glória. E aí, irmãos, os nossos cultos nunca mais serão os mesmos. Você que está me assistindo pela internet, quem sabe você que está doente, eu creio nisso, mas você que não está doente porque perdeu o amor com a eclésia. E às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu tenho Deus, eu não desviei não, eu tenho Deus. Irmãos, eu não conheci uma pessoa que saindo do aprisco, deixando de congregar, tenha fé hoje firme. Não conheci. Relativiza, torce mais para o time, para Flamengo, para Corinthians, para Botafogo. Lá ele grita, ele canta, mas quando chega aqui, por quê? Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. Então o evangelho é um evangelho, irmãos, de renúncia. É um evangelho de cruz. Diga assim: eu creio no evangelho de cruz. Todo dia você tem que carregar a sua cruz, sabe? Lá estão os meus pecados. Não é uma confissão positiva, mas é uma vida em Deus. Quantos querem ter uma vida em Deus aqui, irmãos? Aleluia. Sai, irmãos, deste lugar raso. Deus quer te levar a níveis mais profundos. Deus quer te equipar. Essa é uma igreja que crê nos dons. Os dons estão disponíveis. Mas se você não corrigir a tua rota, o falso profeta, ele vai te pegar e ele vai te enganar, trazendo relativismo, sofismas. E a sua fé, ela já está abalada. A sua alma grita, o seu espírito mortificado. Como é gostoso, irmão, servir ao Senhor. Sétimo, um falso profeta sincretiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Eu quero declarar que nessa noite você estará livre pela palavra. Amém. Eu quero ministrar sobre sua vida que você vai ter amor pela palavra. Não seja um crente místico, irmão. Não adianta você fazer um cenário místico gospel. Abrir a sua Bíblia no Salmo 91, colocar um copo do lado. O diabo não vai correr disso, irmão. Agora o diabo vai correr de um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. De uma casa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se fosse nos dias de Moisés, os umbrais da sua porta teriam sangue, ou a morte entraria? O que tem nos umbrais da sua porta? É sangue do Cordeiro? É uma casa que está livre do assédio do mundo, dos falsos profetas, dos mercenários, dos lobos
E eles vêm, irmãos, sutil. Oh, mas que irmão tão querido, tão amado. Quem já assistiu o Chapeuzinho Vermelho aqui? Né? É mais ou menos aquele jeito ali, né? Só você olhar para o bico, gente. Bico grande. Vem travestido ali de ovelha, mas não é ovelha. Sabe como você conhece uma ovelha? Ovelha que é ovelha ouve a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha, Leandro, tem lealdade com o seu pastor. Ovelha que é ovelha não se senta na roda dos escarnecedores. Ele só vai sentar em mesa que edifica. Ovelha que é ovelha honra o seu pastoreio, honra a sua casa, não fala mal da sua casa, não fala mal dos seus irmãos, não fala mal dos seus pastores, não difama o seu próximo. Quem é você? Quem está discipulando você? Com qual pastor você tem caminhado? Oitavo, um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Ah, mas se você chamar ele pelo nome, Washington. Não, peraí. Arcebispo Ney, querubim ungido do trono de Israel. Não, se chamar não, mas tem gente que quer dar carteirada, né? Já falei que a autoridade, ela não é imposta, a autoridade é adquirida, irmão. Ele quer sempre estar no poder. Ele quer sempre estar em evidência, sabe? Ah, mas se não chamar ele para reunião, ou se decidir alguma coisa que ele não esteja, não, eu sou poderoso, eu tenho que saber de tudo, tudo tem que passar por mim. Não deixa as ovelhas trabalharem. Escute isso, irmão. Eu e a pastora Lu, nós não temos ciúme desse altar, mas nós temos zelo por ele. Sabe que o que eu mais quero é ver os filhos voando, é ver cada ovelha se desenvolvendo, entende? No ministério ao qual o Senhor lhe confiou. Eu só vou ser um que vai impulsionar a você. Irmãos, essa igreja não vai cantar o melô da vingança para ninguém aqui. Mas você vai vibrar com seus irmãos. Você vai se alegrar com aqueles que se alegram. Amém. Você vai dizer, nossa, cara, que bênção. Olha aí como ele está crescendo, como ela está crescendo, como Deus está agindo na vida dela, na vida dele. O falso profeta, irmãos, ele sempre vai querer o poder. Ele sempre vai querer, sabe, centralizar tudo. Ele tem medo de pessoas que às vezes, isso é normal, seja melhor que eles. Opa, pera lá, esse cara está pregando melhor que eu. No dia que ele prega a igreja, fogo vem. Mas no dia que eu prego, eu pastor, centro da igreja, presidente da igreja, não, pera lá, cortar as asas dele. Uma igreja, irmãos, de paternidade, ela dá destino. Amém? Ela dá destino àqueles que estão crescendo. Ele senta, ele ensina, ele vibra junto, ele se alegra junto. É uma igreja de paternidade, não é uma igreja que tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Não. Nono, um profeta que se considera melhor do que os outros, e em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Falso profeta. Cria-se novos títulos eclesiásticos. Senhor,
nosso Senhor, ele foi manso e humilde de coração. 10º, o falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Vou repetir. O falso profeta, ele fala de Cristo, entretanto o nega. Imagina o seu pastor falando de Cristo, falando da Bíblia, exortando, mas nega Cristo. Você sabia, irmãos, que tem muitos Pedros por aí, que no momento aonde você precisa trazer a responsabilidade para você, você tem negado Cristo. Você tem negado Cristo. E às vezes a gente acha que conhece, mas saber é diferente de conhecer. Tem muita gente que sabe quem é Cristo, mas conhecer não, né? Tem uma canção que fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora com Cristo. Tu és meu Deus supremo, Senhor meu Deus e Pai. E aí, Marcos? Tu sondas e conhece meu coração, Senhor. Ó, Júlio, ele fala assim, ó: sabe, sou limitado, sendo pois teu filho, venho te dar. Que bom. Você não sabe como que é gostoso. Você não sabe. Isso é uma oração. Tu sondas e conhece meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado. Ele está orando. Mas conto com teu amor, sendo pois teu filho, venho te dar. Aleluia. Sabe por que as canções antigas, quando nós cantamos, nós sentimos saudades e parece que, na verdade, há uma essência espiritual dentro delas? É porque esses compositores, como Sérgio Pimenta, como outros demais, Ademar de Campos, eles nunca fizeram nenhuma dessas canções para comercializar. Era o coração deles, era no momento deles de entrega, de adoração. Era um momento, sabe, irmãos, que eles não pensavam que ia tocar o mundo, que ia tocar o Brasil, sabe? Quando o pastor Márcio veio aqui, eu e minha esposa, nós ajoelhamos nesse chão aqui, mas só nós dois sabemos o que Deus falou com a gente, o improvável. Quem sabe o último da casa de Jessé, alguém que não sabe pregar, alguém que não sabe falar, mas ele encontrou em nós um coração quebrantado e contrito. E aí essas canções, elas falam muito ao meu espírito, porque todas as vezes que eu ministrei ela nas igrejas, era uma verdade que eu estava falando para Jesus. Eu nunca quis ganhar dinheiro. Nós temos um ministério com 20 anos, onde foi oferecido a mim já gravadoras e dinheiro, mas eu nunca quis, porque eu sempre sabia que Ele, o Senhor dos Senhores, Ele me deu, e de graça eu dou a Ele, e de graça eu dou aos irmãos, de graça eu dou à eclésia. Eu nunca vou esquecer: a único que é digno
de receber. Só Ele. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Vamos ficar sobre os nossos pés. Diga, cante essa canção ao único. Não deixe o falso profeta enganar você. Receber a honra e a glória, a força e o poder. Oh, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele escute isso. Teve uma vez que eu estava cantando uma canção, essa canção, e um pastor ele me indagou falando o seguinte: mas como coroar alguém que já é coroado? Essa letra está errada. E eu falei para ele assim, ó: eu decido no meu coração coroar ele. Quem sabe nessa noite você decide no seu coração coroar ao Senhor. Lance suas coroas. Ninguém aqui tem coroa. Lance nos pés de Jesus e fala: porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Jesus está nesse lugar. Vamos cantar essa canção. Vamos cantar em adoração ao Senhor. Amém. Você pode levantar suas mãos e dizer: a único